ouviu Ricardo Ventura? Sim, hoje a live é com o administrador Wagner Siqueira, além de outras coisas que ele já participou, além de ser administrador, já foi vereador, já foi deputado estadual, já foi presidente do CRA do Rio de Janeiro, enfim, a vida dele se confunde com a história de administração no Brasil, filho do Belmiro Siqueira, o patrono, um dos patronos da administração do Brasil, dos administradores do Brasil. Então vamos receber o administrador Wagner Siqueira. Como eu disse, talvez algumas pessoas não saibam, mas eu também sou administrador Ricardo Ventura. Deixa eu chamá-lo aqui. Eita, agora meu Deus. Oh, que beleza. Estou passando um calor aqui, Ricardo. Então, vamos às formalidades aqui. Primeiramente, boa noite, administrador Wagner Siqueira. Então, quem aqui vos fala desse lado é o administrador Ricardo Ventura. Prazer enorme estar com o senhor. O prazer é enorme, é meu. Eu vi aqui, eu sei que todos os seus feitos aqui, o senhor é filho do Belmiro Siqueira, patrono dos administradores do Brasil. O senhor já foi presidente do Conselho Regional de Administração do Rio, Conselho Federal de Administração, atual conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e diretor-geral da Universidade Corporativa de Administrador, além de outras coisas, escritor, enfim, o senhor já participou de muitas coisas e ainda participa. E hoje nós vamos falar aí justamente da administração, do RH, todo esse espectro que é a figura do administrador, do gestor dentro das empresas e tudo mais, e permear aí, eu vou tentar permear com a linguagem silenciosa. Então, por favor, eu quero que o senhor também, se faltou alguma coisa aqui, o senhor já foi vereador, deputado, se faltou alguma coisa, o senhor completa. Não, de forma nenhuma. O prazer agora é estar com você aqui, Ricardo Ventura, e na nossa conversa, que a gente seja útil para o enorme público ouvinte que está nos vendo, internautas. Perfeito. E o que o senhor acha em relação à postura hoje, né? Ainda mais hoje, né? Passamos aí por uma pandemia, então as empresas tiveram que se reinventar, né? Em termos até de contratação, em termos de anuência, né? Em como as pessoas, presença, muita coisa virtual. Como é que ficou essa história toda para o administrador, né? Para a questão toda? Veja bem, Ricardo, o que eu vejo é que a pandemia escancarou um enorme gap, uma enorme defasagem, né, da realidade das nossas organizações em termos de tecnologia, e fez com que elas fossem rapidamente tentando se reciclar com instrumentos que já existiam e que elas passaram a usar rapidamente. A necessidade é a parteira da história. A necessidade obrigou as organizações a que elas pudessem se reciclar. As organizações que me refiro de caráter geral, inclusive as organizações acadêmicas, mas isso exemplifica e concretiza o atraso tecnológico que nós estamos. Uma coisa, a tecnologia, Ricardo, avança a velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações avança a velocidade do carro de boi. Quer dizer, a não tomada de consciência entre a mentalidade que seja nas organizações que é atrasada, porque a gente pensa que tem uma tecnologia bastante avançada e dispomos dela, a gente acha que já está, consequentemente, com a mentalidade organizacional para e passo com a tecnologia que avança a velocidade orbital, e não estamos. Quer dizer, é a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o portador de deficiência, é a organização que faz o preconceito de gênero. A pior coisa que o preconceito faz é fazer com que uma pessoa seja exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. E as organizações, quer dizer, elas concretizam esse preconceito ainda. Portanto, o processo democrático não é apenas em votar em um político X ou B, independente do cargo. O processo democrático se faz também na democratização das organizações, superando, né, o velho preconceito brasileiro que permeia, evidentemente, né, a autoridade, vamos dizer assim, a organização é o reduto autoritário, agora, da sociedade brasileira ainda. E eu falo em geral, quer dizer, você tem exceções que apenas confirmam a regra. Nós estamos falando no conjunto das organizações, milhares e milhares de organizações, nas suas médias. Tem algumas, obviamente, estão à frente, mas não tão à frente assim. Até porque, eu sempre falei isso, né? Poxa, eu falo que a administração, ela me ajudou a reconstruir o negócio da minha família, né? Então, meu pai, eu falo que ele me deixou de herança uma loja falida, né? A gente devia $100 mil, isso em 1990. Eu estava terminando a faculdade, então eu devia $100 mil, e era dólares, porque o senhor deve lembrar, a economia estava dolarizada, claro, uma loucura, 90, 91, estava uma loucura. Exato. Eu devia $100 mil, faturava $20 mil, tinha 800 títulos protestados. Não era
403 e nem 798. Eram 800 títulos protestados, estoque defasado, aquela loucura toda. A única coisa que eu tinha era capital humano. Ou seja, eu tinha os meus vendedores. Sim, então, sim, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. E eu sempre falei que a organização, seja ela uma organização de uma pessoa ou duas pessoas, ou uma multinacional, ela é o reflexo das pessoas que ali estão. Claro, não há dúvida. Então, se a cúpula ela tem um viés A ou B, ou como o senhor disse, de repente preconceituoso ou sem oportunidades para negros, mulheres, portadores de deficiência e tudo mais, o resultado vai ser a cabeça de quem está gerindo, inclusive do RH, né? Inclusive do quem RH. contrata, que vai estar ali fazendo a interface, claro, né, das pessoas que vão entrar naquela empresa. E o Peter Drucker, Peter Drucker, 1940, o pai da administração, falava coisas que hoje as pessoas falam, nossa, por exemplo, o foco é no cliente e não no produto. Isso, parece exato. Que é coisa nova. O Peter Drucker falava em 1940. É verdade. Então, eu falo que o CNPJ não existe. Ele só existe no papel, porque na realidade são pessoas que representam aquela empresa, né? E como é que o senhor vê isso? No fundo mesmo, Ricardo, as organizações são ficções jurídicas. Se você tirar, ela não existe em si. Eu acho muito engraçado quando as pessoas ficam querendo caracterizar a organização como se ela fosse uma pessoa. Ela não é. Quer dizer, ela não é um ser moral. As pessoas que integram a organização é que o são. Né? E tanto que se tirar as pessoas todas de uma organização e colocar outra, não é a mesma organização, apesar de ser o mesmo prédio, o mesmo nome, a mesma organização, elas mudam completamente. As organizações são as suas pessoas. Isso não há dúvida. São ficções jurídicas indiscutivelmente. Você vê toda hora as pessoas falarem assim, organizações felizes. Como? Aquela organização feliz, você tira as pessoas dela virem felizes, dependendo de quais pessoas que lá estão. Não há dúvida. Verdade. Esse é o grande capital das organizações, são suas pessoas. E isso é muito mais rico quando as organizações elas trabalham com a diversidade, o que não é a característica hoje da maioria das organizações também. Porque, veja, Ricardo, você que é psiquiatra, psicanalista, que tem uma formação bastante forte nisso, você sabe, à medida que há uma variação de valores muito grande, a ponto que a sociedade moderna é uma sociedade tribalizada, as organizações, pouco a pouco, vão buscando pessoas afins para ir montando seus quadros. E daqui a pouco você está com tantas pessoas semelhantes, com a mesma perspectiva, com a mesma ideia, que pouco a pouco as organizações vão se transformando em seitas de adoração ao trabalho. A mesma família, a gente sabe disso, um filho criado do mesmo jeito, com a mesma maneira, um gosta de um baseado, o outro nem pega em cigarro próximo, um é vegetariano, o outro é... Enfim, você tem uma variação enorme. Então as organizações vão selecionando e, infelizmente, é natural o recurso humanos acaba reeditando isso. A gente chega numa festa, que a gente não vai na casa de um amigo ou de um parente nosso, aquele primo querido, e a gente chega na festa de batizado da filhinha dele, e aquela alegria daquele primo que a gente não via há tanto tempo, em vez de ficar, a gente encontra um colega de trabalho, né, nessa festa. Com quem que a gente vai ficar conversando a festa toda depois de fazer festa para o primo e para a filha do primo? Certamente a gente vai ficar com um colega de trabalho falando, porque a gente tem mais rapport, mais interação com essa pessoa. É inacreditável como acontece, né? É verdade. E as organizações acabam, o jeito de falar, você estava falando a linguagem silenciosa, é claro, o jeito de falar, as piadas, o linguajar, você começa a fazer todo um processo que merece ser um estudo psicanalítico das organizações em relação a isso. Seitas de adoração ao trabalho. O senhor falou uma coisa que não tinha passado pela minha cabeça, olha que interessante. Vamos fazer um paralelo, o senhor deu tanta informação aqui que é muito interessante. Então vamos lá, olha que legal, né? Não sei se as pessoas pegaram a quantidade de informação que o senhor falou nesses 3 minutos aí de narrativa. Olha que loucura. Mesmo numa casa, então vamos lá, que é o primeiro núcleo constituído do ser humano, que é a família, é o primeiro núcleo constituído. Claro. A gente não tem personalidades iguais, como o senhor mesmo disse. Um gosta de um baseado, o outro põe nem um álcool na boca, um é vegetariano, outro é vegano, e a família tem lá os seus pontos em comum, os seus pontos divergentes, mas aquilo cresce. Agora, se eu tenho numa empresa, e olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. É uma confusão, por isso que as organizações não selecionam em diversidade. É isso que eu quero chegar. O senhor já matou a charada. Agora, se eu pego pessoas que só são exatamente iguais a mim, a unanimidade é burra. Claro. Ou seja, se a empresa
empresa, ela vai, com certeza, não vai ser competitiva com aquela que tem a diversidade. Porque ter o confronto, ter o choque é importante para a evolução, para a criatividade, para olhar de outras formas e tudo mais, porque senão a unanimidade é burra, né? Vou dar um exemplo. A Kodak. O que aconteceu com a Kodak? Uma cúpula gigante, dona do mundo, no recorte de filmes fotográficos, e faliu por quê? Porque justamente não deu atenção à diversidade. Engenheiros, eu sabia que a máquina fotográfica digital nasceu dentro da Kodak. Só que não sabia que eu não imaginava, mas não tinha essa informação precisa, não. Ela nasceu na década de 70, olha isso, na década de 70, 10, 15 anos antes da popularização, 15 anos da popularização da máquina digital, mas por conta justamente dos gestores, né, que não queriam confronto, não queriam a diversidade, vamos enterrar isso. Aí enterraram. Acabou quebrando, quebrou a empresa. Olha, não tinha. Olha o perigo de um RH, de repente, militante ou ideológico, né? Sim. Ou que não vê pela competência, mas vê pela aparência, como o senhor mesmo disse, né? Muitas empresas estão. Eu fiquei assim, como é que eu posso dizer? Feliz de ter visitado algumas empresas. Eu dou palestra em muitas empresas. Claro. E a gente não via, doutor, eu quero que o senhor pegue a sua experiência também. Eu não via, por exemplo, pessoas tatuadas. Hoje você vê pessoas muito tatuadas. Pessoas de cabelo colorido, gordos, e pessoas que é a realidade da sociedade, né? Que a gente falava assim, nossa, mas até gordo existia uma gordofobia na contratação. Enorme. O cara é folgado, o cara é... As organizações excluíam quadros exatamente serem gordos. Para cargos gerenciais em especial, né? Não é isso? E eu comecei a ver pessoas, sabe, que você fala assim, nossa, olha a diversidade. E não é falar empresas de tecnologia que já tem esse viés, né? Claro. Não, empresas tradicionais. E eu falo assim, gente, olha que legal isso, né? Então, a linguagem silenciosa, ela que não é só gestos e tudo mais, ela é muito importante até numa contratação, de um modo muito específico, né? De você entender não o que é falado, mas justamente aquilo que não é revelado. O silêncio eloquente, né? O silêncio eloquente. Porque, isso eu quero que o senhor tem muito mais experiência do que eu. Mas uma coisa que eu vejo é o seguinte: o senhor concorda comigo que as pessoas são contratadas pelo currículo e dispensadas pelo comportamento? Não tenho dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, o que eu acho é que muitas organizações, além do currículo, eles buscam um perfil psicológico que seja ajustado, que sejam semelhantes. E isso acaba com a diversidade também. Mas elas são dispensadas pelo comportamento, sim, não há dúvida. Porque ela começa a não se ajustar a determinadas regras, que às vezes esse não ajuste é positivo para a organização, né? Você precisa ter a controvérsia. A controvérsia ela é fundamental em qualquer grupamento humano, desde que você faça isso com respeito, sem polarização, né? Como a gente está vivendo hoje na sociedade brasileira na questão política, né? Porque é um exagero, né, de todo lado, né? É um exagero de todo lado. Porque o que acontece? Eu vejo, como é que foi? Eu estava até falando que é um microcosmos também, né? Os condomínios, porque você tem ali muitas famílias e tudo mais. E aí eu tive, né, uma discussão acalorada, olha que bonito o termo, né? Uma discussão acalorada com um pessoal da administração e no final chegamos num consenso. Ou seja, a agressão é uma coisa, a ignorância, o maldizer, o escárnio, né, a tiração de sarro, isso é inaceitável. Sim. Agora, você se exaltar, uma coisa que eu quero que o senhor fale, porque isso aqui não vai ficar só aqui, isso aqui vai para o YouTube também. O quanto aquela sala de reunião dos justos é a coisa mais fake do mundo, né? Como se uma sala de reunião fosse assim, olha, o senhor está passando dos limites e tal. Cara, numa empresa é bater mão. É claro. Falar, porra, você tá louco! Então, não é porque você vai se exaltar que você está sendo mal educado. Claro. Não é porque você vai defender o seu projeto com unhas e dentes que você está sendo mal educado. E só consegue isso onde tem a diversidade. É claro, e você tem e a capacidade que você tenha de aceitar a diversidade na busca da verdade. Se você não aceita a divergência, né, como é que você vai buscar a convergência?
Aí você tem a paz dos cemitérios, né? O silêncio, né? A paz dos cemitérios é isso, exatamente. Sim, senhor, você não está se exaltando, aí todo mundo não fala. Cada um vai, cada vez mais, a pessoa deixa de dizer, até que um dia não aguenta e vai embora. E você perde com isso, as organizações perdem quadros excelentes com essa possibilidade. Você sabe que uma vez, um amigo meu, ele disse o seguinte, deixa eu também beber água. Sabe que eu tenho um mantra, né? Que eu falo assim, beba água, beba muita água. E é muito importante mesmo. Aí um amigo meu trabalhou lá numa empresa lá tal, e acho que depois de alguns anos até, aí ele foi mandado embora. E, mandaram embora. Aí ele falou assim, Ricardo, sabe o que mais me chateou? Não foi eu ter sido mandado embora, mas eu nunca ter recebido um feedback de correção. Claro. Eu nunca ter recebido uma correção dizendo, você não está no caminho correto, você não está indo bem. Claro. Então, parece que é como o senhor falou, é o silêncio sepulcral do cemitério. Tipo, a pessoa não está sendo legal, mas por que as pessoas não vão lá e falam, olha, o trabalho não está bom, a gente quer isso, quer aquilo, quer resultado. Claro. Quer dizer, a pessoa é mandada embora muitas vezes sem saber porque foi mandada embora. Claro, a completa ausência de liderança que tem que ter o papel educacional do gestor, né? Isso se conversa levantando os pontos positivos, mas também os negativos com fatos, com evidências, evidentemente sem preconceito, mas concretizando operacionalmente as dificuldades que aquela pessoa, porque ela vai gostar, porque ela cresce. Até como demitem também muita gente com absoluto desrespeito, porque a demissão, por exemplo, é o último momento que você, por respeito à pessoa, mesmo sendo demitida, você explicar as razões, justificar as razões, que é uma oportunidade daquela pessoa crescer com aquele feedback. Perfeito. Mas as lideranças não fazem isso. Quer dizer, você se administrar e obter resultados através dos outros, o papel educacional do líder, do gestor, é indiscutivelmente o mais relevante de todos. Não é só obter resultados, ele precisa obter resultados por pessoas. E para obter resultados por pessoas, ele tem que motivar as pessoas, orientar as pessoas, educar as pessoas, preparar as pessoas para ocupar o seu lugar. Exato. Né? E Wagner, você percebe, por exemplo, é uma coisa que eu dei muito treinamento gerencial, justamente nessa parte, né, de linguística e tudo mais, e mais na parte ali psicomportamental, né, sempre com foco psicomportamental. E eu acho muito engraçado quando a equipe não tá boa e quando é o líder que me chama, eu falo assim, olha, se a equipe não tá boa, muito provavelmente eu vou ter que ajustar você. Aí o cara se assusta. Não, mas espera aí, como assim? Eu não preciso. Eu não preciso. Exatamente. Essa é a primeira coisa. É o que mais precisa. É o que mais precisa. Que não precisa. É o que mais precisa. Né? Eu tive que mudar o nome do meu treinamento, porque era um treinamento de tipo assim, liderança e feedback. Então era um treinamento para o líder. Só que o líder acredita que ele nunca precisa. Então, eu mudei, eu lembro que era alguma coisa assim, como ter uma liderança mais eficaz perante ao seu... Era tipo, jogando a culpa na equipe, sabe? Sim. Aí o cara como me comprava, ele falava, não, é isso, porque minha equipe é arredia, a minha equipe não se une e tal. Ah, beleza, então vem pra cá, vamos fazer. Aí você percebia que tinha falta de feedback, falta de reuniões gerenciais, falta de adaptação a cada perfil, porque não adianta você ter um perfil... Os perfis são distintos da equipe. Graças a Deus, quanto melhor os perfis e você souber usá-los, melhor. Mas você quer colocar todo mundo quadradinho como caixinha igualzinho. E esse era o grande problema da comunicação. E justamente essa comunicação, muitas vezes, silenciosa, porque você tinha que sacar o clima organizacional, porque o clima organizacional é muito engraçado, né? A tensão, ela não está escrita. Ela, muitas vezes, ela não está revelada. Ela está justamente no clima. É um clima. E aí você tem que perceber, que eu falo que até o jeito que a pessoa vai tomar cafezinho, você percebe, opa, tem problema aqui. As variáveis mais importantes das organizações, em trabalho em equipe, são os valores não contabilizáveis, são os valores intangíveis. Confiança, empenho, essas questões são fundamentais, né? O que eu me preocupo muito hoje, sabe, Ricardo, é que e felizmente a neurolinguística está trazendo essa questão comportamental no foco de novo, é que nós esquecemos completamente os avanços e a grande contribuição das ciências sociais aplicada ao mundo das organizações, né? A partir da década de 80 para cá, isso se agravou muito. Quer dizer, a gente fala muito, às vezes, nas organizações de trabalho em equipe, mas nunca se cobrou tanto trabalho individual. A gente fala de
educação muito, na educação também, no trabalho em equipe, mas o trabalho, a cobrança é sempre individual. A gente não consegue fazer com que aquela pessoa possa trocar valências com aqueles outros para fazer o trabalho que é de consenso e que vai ser sempre muito maior do que a soma das partes. Que é o trabalho verdadeiro em equipe, né? E a gente acaba tendo grupo, não equipe, né? Tendo turma. E você sabe que eu via muito isso, né? Quando eu chegava ali para dar uma apanhada geral ali antes do treinamento, e aí eu fazia algumas perguntas, como é que é a remuneração, como é que é a premiação e tal. Claro, claro. O cara que faz tal coisa é premiado. Eu falo, tá, e aquele elemento ali, ele fez tudo sozinho? Ele precisou de algum relatório de alguém? Precisou. Essa pessoa que preparou o relatório ganhou alguma coisa? Não. Isso que ele conseguiu, a parte do despacho ali, a parte do almoxarifado, ele teve necessidade? As pessoas aceleraram para ele? Aceleraram. Ganharam algum prêmio? Não. Então, pô, peraí. Então, como assim? Então, você vê que você vai premiar esse cara e todo mundo que compartilhou de alguma maneira pro resultado dele, não vai ser? Não precisa ser igual, mas não vai ter uma quirela ali, não vai ter um quaisquer ali. Claro. Modéstia à parte, Wagner. Como eu vim do varejo, o varejo é total comissão. Não, então, quem vende mais ganha mais. Claro. Depois, quando eu vim para a parte educacional, todos os meus funcionários, todos, não importa se é a pessoa que é do cafezinho, se é a pessoa do marketing, se é a pessoa de venda, essa obviamente ganha comissão, mas todos são contaminados com o resultado. Claro. Porque se não tiver a contaminação do resultado, como é que vai ser isso aí? Porque um depende do outro, né? Um depende ali que as pessoas estão fazendo e tudo mais. E isso é importante, né? Que as pessoas entendam que a participação dela foi um pedaço da pecinha do todo, né? Claro. E não só um departamento ou outro, mas todos eles fizeram parte daquilo, né? E podem fazer. É verdade. E o que eu fico também muito preocupado, né? Voltando àquele assunto que o senhor falou de botar as pessoas em caixinhas, e como o senhor disse, né? A neurolinguística, a psicologia, o psicocomportamental, a psicanálise, está recuperando. Por quê? Não adianta você catar um livrinho, né? Eu sempre falo, pegar o livrinho e botar ele cru, do jeito que está no livrinho, né? Você vai criar monstros. Claro. Porque pessoas não são cartesianas. Não adianta pegar as pessoas teoria. Não são lógicas. Ô, Ricardo, as pessoas não são lógicas como os computadores, pô. Não é verdade? Não há dúvida. As pessoas, aí se quer comportamento lógico das pessoas como se elas fossem lógicas como os computadores. Né? Graças a Deus que não são, hein? E eu fico feliz ouvindo isso. Eu posso chamar de você, né? Por favor. Em nenhum momento eu chamei de senhor. Não, por favor, você. Né? Sempre, claro. Eu fico muito feliz por você falar isso, Wagner. Sabe por quê? Porque tá vindo uma onda. Eu não sei se o senhor percebeu. Agora eu falei senhor. Não sei se você percebeu. Não sei se você percebeu. Claro. Mas a molecada tá sempre assim. Mas é científico? Mas tem uma avaliação técnica e glá dentro do protocolo. Eu falo assim, gente, presta atenção. Você pode criar uma metodologia, você pode seguir uma linha administrativa, você pode ter uma linha mais de A, de B, de Z. Claro. Né? Mas o ser humano, ele é imprevisível. Ele não é lógico. Claro que não. Ele é extremamente subjetivo. Né? E quando ele usa a lógica, o ser humano é racionalizador, ele não é racional nesse sentido que a gente usa. Não, eu falo isso direto. Que maravilha, que maravilha. Fico feliz. Eu falo assim, ele toma decisões e tenta racionalizar a decisão dele. Claro. Não há dúvida, Ricardo. Não há dúvida. E você, na área de venda, os vendedores também são diferenciados. Quer dizer, o estilo de um vendedor que é mais voltado para o seu cliente, aquele estilo que quer empurrar. Cada vendedor tem um estilo. Como é que você consegue, né, permear esse comportamento desses vendedores para eles olharem as necessidades sentidas do cliente e ganharem mais? Por outro lado, uma outra questão que você colocou que me impressiona é que eu vejo muito que se fala muito em equipe, mas não se fala nas interequipes que você apontou, porque o resultado não é só daquela equipe. Outras equipes atuaram e que não são nem percebidas pelos dirigentes organizacionais, né? Que são as interequipes. Interequipes. E você sabe que eu tenho uma dinâmica, vou até compartilhar com todo mundo aqui. Quando eu ia treinar
treinar Você ainda galera, continua, né? você ainda faz essa atividade, ou parou de atividade de consultoria? Faz, claro. Faço. É a sua atividade também, claro. Isso. Claro. E sabe como é legal? Que eu faço uma dinâmica justamente das interequipes. Então, olha que interessante, né? Vou compartilhar essa dinâmica que eu criei há alguns anos. Então, eu pegava, né, os líderes, principalmente os líderes, olha a sacanagem que eu fazia. Então, eu dava um quebra-cabeça para cada um, Sim. só que essa pecinha eu trocava com essa equipe. Essa pecinha com essa equipe. Então, não dava nem para trocar. Todo mundo ia ter que dar a peça sem receber uma peça da equipe do lado. Deu para entender? Entendeu? Deu. Eu trocava essa peça com essa. Então, o 1 pegava do 2, o 2 do 3, o 3 do 4, o 4 do 5 e o 5 do 1. E aí, ficava faltando uma. Então, os caras iam, vamos fazer. Aí, de repente, meu Deus, a peça acabou. E eles ficavam entre eles ali e não olhavam para o lado. Aí, de repente, depois de minutos, às vezes, não, Ricardo, a gente terminou, mas está errado a peça. Aí só ficava olhando, não respondia nada. Aí, quando eles percebiam que para terminar o trabalho deles, eles precisavam ajudar uma outra equipe, que era a intra-equipe, né, entre turma, aí caía aquela ficha. Maravilha, que maravilha. Quantas pessoas estão dentro do teu processo e você não está nem percebendo e mensurando isso, né? E aí era aquela coisa tipo, é mesmo, puxa vida. Eu falei, pois é. Então, por que não compartilhar esses ganhos, esses bônus com essa equipe também, né? Claro. Então, isso eu acho... Que experiência rica essa, educacional. Coisa interessante essa que você fala. Muito interessante. Porque o cara percebe no concreto a importância da inter-relação, né? Exato. Não adianta você ser bom, não adianta você ser ótimo, se você também não ajudar quem está do teu lado, o outro departamento. Porque tem muito disso. Eu já fiz o meu. Aí cata a bomba e joga para lá. Esses caras de produção não entendem nada. O problema é venda. Esses caras da venda não entendem nada. A organização se torna um arquipélago de ilhas que não se intercomunicam, né? Exatamente. Aí o clima organizacional começa a pesar. Claro. Aí começa o não trabalho, né? Começa, tipo aquela meio que uma greve interna, porque tipo, que é a linguagem silenciosa que você se refere, que exatamente. E está intrínseca. Se expressa no puxa-tapete daqui, etc, um contra o outro, e se tornam inimigos, em verdade, lutando dentro da mesma organização, quando deveriam ter o mesmo propósito, e na unidade do mesmo propósito, eles se interrelacionarem, né? Exatamente. Mas é como eu falo, mas por falta, às vezes, de aplauso, porque é o seguinte, o ser humano, ele gosta do bolso, mas ele gosta da cabeça também. Tem que massagear o ego e massagear o bolso. Às vezes, é botar a pessoa lá em cima do palco, só isso, e falar assim, o fulano foi o vencedor, mas vamos aplaudir também o pessoal do almoxarifado, vamos aplaudir o pessoal também do despacho, de compras, porque, né? Aí, pô, que legal, que bacana. E lógico, e rola ali um agrado e tudo mais. É isso que às vezes falta. E nesse sentido, nós estamos referindo à verdadeira contribuição, aquele cara do almoxarifado que contribuiu. Porque, por outro lado, a gente vê também uma outra perversão, que é o elogio manipulativo, que não é autêntico, que as pessoas percebem que aquilo não é autêntico e não gostam. A pessoa não gosta de receber um elogio, que ele sabe que ele não contribuiu, que ele não fez, ele quer receber alguma coisa que seja reconhecimento. Ele quer reconhecimento, isso é fundamental para o ser humano. Como todo ser humano. Exatamente. Como todo ser humano. Quer dizer, agora, quando ele vê que aquilo é manipulativo, que aquilo é um negócio de um sorriso fabricado, né? Ele não gosta disso também, não. Isso distorce as relações, né? É o outro autoritarismo. O chefe, aquele dirigente que quer ser o bonzinho com tudo, né? Como, né? Só o amor constrói aquelas coisas que é verdade, mas em verdade a gente está ali para conseguir resultados e ser feliz realizando aquilo que preenche os seus motivos. Pronto, olha que legal. Gostei, que eu vou pegar um gancho. Ser feliz que preenche os seus motivos. Outra falácia que muitas vezes, eu já fiz muitos meetings, tanto de kickoff, de abrir, como de fechamento de ano fiscal e tudo mais. Às vezes eu vi uns caras falando umas coisas em cima do palco ali, que eu falava assim, onde que esse homem, de onde ele tirou essa ideia? Que é o seguinte, e eu ficava pé da vida com isso, Wagner, que é o tal do vestir a camisa. Eu ficava doido da vida, porque assim, se nós estamos falando de diversidade, se nós estamos falando de pessoas de vários escalões, desde quem ganha um salário mínimo até quem ganha $100 mil, você acha que
o objetivo do cara de 100 mil dólares é igual do cara que é da tia do café? É óbvio que não. Claro Então, que eu não. sempre falo, você joga o mesmo jogo com objetivos diferentes. Ou seja, Claro. o tabuleiro é o mesmo. Claro. Então você tem que cuidar daquele tabuleiro. Agora, qual que é o meu objetivo? O objetivo do cara que já tem muito dinheiro, às vezes, é a conquista, é o share, é o mercado, é o aplauso, é o troféu. Agora, a tia do café, meu Deus, ela quer comprar uma panela nova. Claro. Ela quer comprar o sapato para o neto. Claro. Então, quando você fica, porque a nossa empresa tem todo mundo junto aqui e tal, para esse grande objetivo, que é ter 30% do mercado. Aí o cara chega e fala assim, rapaz, mas eu estou pensando em fazer um puxadinho ali na minha casa. Se ele não percebe que aquilo vai impactar diretamente para ele fazer o puxadinho para a filha que está grávida e ele receber o genro dele, não tem sentido algum ele trabalhar ali. Ele vai falar, tá, e daí? Ah, somos os maiores do mundo. E daí? Os objetivos das pessoas são os objetivos das pessoas. Os objetivos dos dirigentes da organização é que são os objetivos delas. O desafio que se coloca para o gestor é como realizar os objetivos das pessoas realizando os objetivos das organizações. Como compatibilizar esses objetivos que são distintos. As pessoas são diferentes com motivos diferentes. Isso. Né? E você tem que realizar. Como é que eu faço para esse desafio? E cada pessoa é diferente da outra. Por isso que eu me preocupo com a seita. Porque quando você chama todo mundo igual, você começa a ter uma verdade e vira seitas de adoração ao trabalho, que é um equívoco, porque as pessoas não são assim. Perfeito. Gostei disso. Fala de novo, Wagner, como é que é? É uma seita de adoradores de adoração ao trabalho. Eu vou, mas eu vou dar porque se você, quando você começa a chamar pessoas que são muito semelhantes na maneira de ver o mundo, muito iguais, elas começam a se constituir numa seita. As seitas são assim, né? A seita, ela tira a individualidade para que as pessoas se vejam como uma massa adoradores daquele guru, daquele líder, seja ele qual for. Exato. Né? Isso acontece na igreja, como acontece na empresa. Na empresa e na política. E seja na política, for, claro. Porque as pessoas ficam cegas. E as pessoas ficam cegas. Claro. Exatamente. E quando eu via isso, eu falava assim, como é que você consegue isso? Eu falei, sabe como é que você consegue isso? Não importa se é o líder lá em cima, o gerente, o encarregado, é você conversar. É você conversar com aquela pessoa na hora do almoço, na hora do cafezinho. E aí, dona Maria, como é que tá? Ah, vai nascer o netinho. Puxa, que legal. Olha, se a gente conseguir bater a meta desse semestre, você sabe que vai rolar um bônus aí para todo mundo. Então, vamos em frente. Vai ter uma galera aí que a gente vai receber numa reunião. Talvez a gente extrapole um pouquinho. Tudo bem? A senhora fica mais um pouquinho? Não, claro que eu fico. Vamos lá. Então, você pegar o objetivo grande da empresa e traduzir para dona Maria, que vai comprar um enxoval, um netinho. Essa que é a grande sacada. Claro. Dá trabalho? É lógico que dá trabalho. Mas dá muito mais resultado. Dá muito mais resultado. Ricardo, às vezes eu vejo, já vi programas de televisão com isso, mas muitos consultores fazem isso. Coloca o presidente da empresa que ninguém sabe quem é, como se ele viaja na empresa inteira olhando e ele tem a visão da empresa. Ele assim, não, ele não tem a visão da empresa daquele funcionário, ele tem a visão dele como presidente se ele fosse aquele funcionário. Só que ele não é. Ele não consegue se colocar na posição do funcionário e ver como o funcionário vê, e não como ele veria se fosse o funcionário. Portanto, esse tipo de estratégia não funciona se ele não tiver a empatia de se colocar no lugar do outro mesmo. É isso, é como pegar a dona Mariazinha lá na Copa, como é que ela vai fazer melhor o trabalho dela realizando os objetivos da organização, porque os interesses dela vão ser realizados pelo interesse da organização também. Como compatibilizar isso? E a experiência, tanto a experiência. Vou falar minha experiência como consumidor, por exemplo. Então eu tinha lá a minha loja, minha rede de lojas, o vendedor era muito bom, tirava o pedido e tudo mais. Aí dava um probleminha no financeiro. Aí, departamento financeiro, alô? Então, não, senhor Ricardo, o senhor está devendo. Eu falei, mas eu não estou, eu paguei. Não, consta aqui que o senhor não está devendo. Mas é uma triplicata. Não, o senhor está devendo. E aí criava aquele estresse. Eu falo assim, gente do céu, uma falta de empatia. Então, quer dizer, é aquela mentalidade. Então eu sou do financeiro, eu estou me lixando se é um problema operacional. Eu quero saber que você está devendo. Pô, mas não é assim. Não, olha, você me dá mais 15 dias porque está difícil. Tal. Não, você vai ter que pagar porque 15 dias. Não, dá uma chutada aí que a gente sabe. E aí, não, ferro e fogo.
fogo. Então eu sempre falei, a parte comercial, que é a parte que tem contato com você, consegue fazer a coisa funcionar. Você sai daquele núcleo, ou seja, as intra-equipes que tem, é uma loucura. Quantas empresas, muitas vezes eu fui visitar e a recepção já me deixava tranquilo. Porque a recepção falou, olha, seu Ricardo, a gente não está encontrando aqui o diretor tal, mas pode ficar sossegado que, ó, tem o outro fulano aqui que vai te dar uma atenção até a gente encontrar ele, tal. Não era problema da recepcionista, mas a recepcionista já criou um momento empático comigo. Claro, não há dúvida, não há dúvida. E agora, o que eu fico doido da vida é quando alguém fala assim, eu só trabalho aqui. Nossa, essa frase me mata, né? Quando você fala, olha, eu tô com isso, olha, eu não sei, eu só trabalho aqui. Eu falei, puxa, mas se você trabalhar aqui não pode te ajudar, quem poderá nos ajudar? Então, é o fato, muitas vezes, não é que a pessoa vai solucionar, mas se ela compadece com o seu problema, e é como o senhor disse, se coloca no lugar da pessoa, a gente já sente um carinho. Claro. E é como o senhor disse, então não adianta só conhecer que você tem lá uma fileira lá, você tem lá 50 funcionários ou 50 mil funcionários, mas é saber que a idealização deles e felicidade é diferente da sua. Claro. Simples assim. É verdade. E aí a coisa funciona, né? Sabe o que eu vejo? Eu fico muito feliz, Wagner, você me contando, né, assim, agora eu estou com muito mais ênfase na linguagem silenciosa, estou inclusive escrevendo uma pós-graduação que a gente vai lançar daqui a alguns meses, e que as empresas estão com essa visão, ou pelo menos deveriam estar, né? Eu não sei se o senhor percebe isso nas suas andanças, nas suas conversas, mas que as pessoas não são iguais, as pessoas têm idealizações diferentes, que a empresa precisa da diversidade. Não é o confronto, não é o eu quero te derrubar, mas é o confronto de ideias para achar uma ideia melhor, né? E isso que é... A gente está começando a processar o resgate do elo perdido da aplicação dos avanços das ciências sociais aplicadas às organizações, que esses anos, essas décadas ficaram fora. Nós estamos recuperando isso. Eu não diria que isso aconteça na grande parte das organizações, mas aquelas que estão na frente já estão bem conscientes disso, não há dúvida. E por isso que elas estão na frente. Exatamente, por isso que elas estão na frente. Né? Porque tem essa consciência do que o subjetivo... Porque o que é a linguagem silenciosa? É o subjetivo. Claro. Né? É você entender o que aquele comportamento representa. A linguagem silenciosa fala de minha expressão? Sim. Fala do corpo? Sim. Mas ela também fala da narrativa. Ela também fala do subjetivo, do comportamento. O que aquele comportamento significa? Por que aquele departamento está tendo esse tipo de comportamento? Né? Por que as pessoas estão tendo um mau uso da estrutura comum? Que a gente vê muito isso também, né? Vamos quebrar, né? Vamos quebrar, gastar a descarga, vamos verdade. Sabonete, porque você desconta a sua insatisfação no amparato, né, no mobiliário da empresa. E isso tudo mostra esse comportamento. Né? Então, essa é uma linguagem silenciosa também, não tenha dúvida. Também. Eu era estagiário numa empresa de energia elétrica, tinha lá o relógio de ponto na subestação que estava vendo na usina, estava vendo grandes saltos que faltava energia, e eu percebi que o cara tinha algumas coisas na mão. Quando ia botar o cartão, naquela época de cartão de ponto, né, eles botavam alguma coisa branca. Depois que eu descobri que era sal, era para destruir o relógio de ponto. Eles estavam destruindo. Foi o primeiro contato que me marcou sempre isso. Né? Como é que as pessoas também têm uma criatividade enorme para ir afora. Exatamente. Wagner, estamos chegando ao fim. Claro. Se você muito tem, se o senhor tem alguma coisa para Não. Eu fiquei. Olha, o Ricardo, é muito raro a gente ter conversas hoje no nível em que você me colocou aqui hoje. E a interação que a gente fez, eu fiquei muito gratificado. Quer dizer, a gente teve uma sinergia completa. Isso me realiza, porque é muito difícil. Eu estou sempre tendo que vender pérolas a porcos, às vezes. E é difícil, é difícil. Quando a gente tem uma interação, que acho que foi muito bom, porque as coisas que você colocou, as coisas que você aproveitou do que disse, para os nossos internautas, para os seus internautas, eu acho que foi muito rico. Para mim, foi extremamente rico e muito raro. Portanto, muito obrigado por essa oportunidade de estar com você e ter convivido com esse diálogo. E vamos estreitar essas relações, independentemente das lives. Eu me coloco já à disposição. Como eu disse, muito obrigado. Se tiver algum evento da administração, estadual, federal, eu já me coloco graciosamente aí para. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos aproveitar com você como colega nosso e, além disso, psicanalista também. Você tem a dupla competência em utilizar as ciências do comportamento no mundo do trabalho, num mundo que está muito neotaylorista hoje, com as exceções que estão melhorando, que avançando. E, Wagner, muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma
uma vez, estamos aqui com o administrador Wagner Siqueira. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela atenção, por ter me recebido aí nessa live. E, mais uma vez, me coloco à disposição. De verdade, fluiu. Parecia que eu conhecia você há muito tempo. Assim, nós estamos numa mesa de botequim, conversando, bebericando e trazendo um monte de conteúdo. Não é verdade? Isso é verdade, é exatamente bacana. isso. Então, tá bom. Mais uma vez, um abraço, muito então, boa obrigado noite para mesmo pelo você. carinho. Um abraço. Até mais, tchau, Até mais, tchau. até mais.